Eu só com 4, 5 anos de idade é que a minha surdez foi detectada, uma surdez congénita, não é? Profunda e bilateral, em que devido à insistência da minha mãe, que a minha mãe era rotulada basicamente como mãe galinha, não é? Que sentia perante os pediátricos, perante os médicos pediátricos que eu não ouvia corretamente, mas que não era normal, que eu não podia ouvir normalmente, que eu estava um bocadinho atrasado na linguagem, que não podia ser. Até que meteu mãos ao caminho e conseguiu-se realmente detectar isto na altura no Hospital de Lisboa. Detectou-se, como eu disse, primeiramente aos 4 anos, só fui aparelhado aos 4 anos de idade, primeiro num lado e depois no outro aos 5 anos de idade, na altura ainda numa marca, já não me recordo bem o nome, e segui o meu percurso. A minha mãe, como era educadora de infância, integrou-me na escola dela e permitiu-me um maior acompanhamento, uma maior adaptação, uma melhor reabilitação auditiva. Vá lá. Nisto, com 6 anos de idade, entro para a escola, não é? E, e aí é que começaram a ser um bocadinho mais as dificuldades, não é? Ou seja, a adaptação, o ouvir, a discriminação auditiva, e então precisei realmente da minha professora de ensino especial, que na altura ainda havia, são as tais necessidades de saúde especiais, em que a minha professora foi a grande para mim, vá lá, porque me ensinou a falar corretamente, não é? Chama-se a professora Zira Almeida, em que insistiu comigo diariamente, dia após dia, não é? Os meus colegas, por norma, nós tínhamos um horário de manhã, entrávamos às 8, 8 e meia, 9, saíamos à 1 e eu ficava sempre o período da tarde para aprender, para ter um bocadinho de apoio, para aprender a falar corretamente. É graças a ela que eu hoje consigo dizer os R's. Ou seja, esta insistência, não é? Reafirma a importância da reabilitação auditiva, da terapeuta da fala, em todo este processo. Porque a insistência dela para que eu dissesse um erro, não é? Foi graças a ela que antigamente eu dizia André ou Catra e ela insistiu, não, tu tens de conseguir dizer carta, tu tens de conseguir André. E graças a ela eu consegui. Mas nisto as provas auditivas começam a não ser suficientes. E nisto ela conhecia uma outra marca e foi aí que surgiu a Videx. E começo o meu percurso normalmente, uma melhor adaptação, entretanto entro no quinto ano de escolaridade e sempre com aquela salvaguarda de ter algum apoio escolar, ter sempre algum suporte, é sempre uma mais-valia quando nós estamos devidamente sinalizados. Posso dizer que só a partir mais ou menos do sétimo ano é que me aconselharam os tais sistemas FM, não é? E os sistemas FM é uma mais-valia, não é? É um dispositivo que nós entregamos ao professor e captamos os sons diretamente nas taxas frases auditivas, isso é fulcral, não é? Bem como o nosso posicionamento na sala de aula, ou ter um número reduzido de alunos, não é? Isso é fulcral, não é? Todo esse acompanhamento, o perceber que para nós conseguirmos ter sucesso, para nós conseguir ter um bom desempenho, um bom rendimento escolar, é preciso todo esse suporte, desde o ficar bem posicionado na sala de aula, desde haver um sistema de FM, desde haver o apoio, desde haver também a reabilitação auditiva ou a correção da fala sempre que necessário e também o apoio em casa, não é? É fulcral. E como todos nós sabemos, não é? O bullying sempre existiu, não é? E nós, como portadores de deficiência auditiva, ainda mais sofremos, não é? Ouvimos termos um bocadinho complicados, não adianta estar aqui a salientar quais, mas quando me apresentei perante os meus colegas, perante a minha turma, como o desejo de vir a ser médico, mas tu não podes, mas como é que tu podes ser médico? Tu não podes auscultar? São logo as primeiras premissas, ouvir, escutar e auscultar. Como é que tu podes? Tu não podes auscultar. E eu sempre respondia, mas eu acredito que vai sair qualquer coisa que vai me permitir auscultar. Eu sempre acreditei. E assim foi. Não é? Fiz o meu percurso escolar e consegui realmente entrar no curso de Medicina. Só que o que nós temos de ter aqui em conta, e acabou por ter este estetoscópio, é um estetoscópio muito simples, basta ter uma simples entrada de áudio que conecta à prótese auditiva ou, neste caso, quem é implantado ao prestador de som. É uma tecnologia
meramente simples, não é? Só que o problema é sempre aquela ponte, não é? Porque esses dispositivos operam mais em território americano e para os conseguir importar é sempre difícil, não é? Mas com um bocadinho de ajuda e também da parte da Videx, que na altura me ajudou imenso, neste caso até foi a doutora Fernanda Gentil no Porto, que conseguiu, e também com o auxílio do Dr. Rui Portugal, que conseguiram trazer o meu primeiro estetoscópio, isto em 2005, no primeiro ano de faculdade. Só que o que é que acontece? O principal problema é que as próteses auditivas, uma pessoa sente que não consegue ter a discriminação auditiva total, ou seja, falta sempre qualquer coisa. Eu sentia sempre necessidade, eu estava cada vez a entrar num meio que precisava de ouvir cada vez melhor. Estava a ser cada vez mais difícil responder ao que me era pedido, não é? Na faculdade, nós não podemos esperar que uma pessoa com portadora de deficiência auditiva ou, não é neste caso, com surdez profunda, devidamente aparelhada, que possa ter um ótimo rendimento escolar, mesmo com o auxílio deste suporte. Ou seja, é sempre preciso algo mais. É que o investimento que é feito nas próteses auditivas não se equipara minimamente ao investimento que é feito à roda do implante cóclear, não é? Porque o implante cóclear pressupõe todo um processo de reabilitação auditiva, ou seja, é um processo que demora um ano não é? E a prótese auditiva, basicamente, colocam-nos a prótese auditiva, podem-nos fazer uns ajustes, mas a parte terapeuta da fala é facultativo. E essa parte de terapeuta da fala é que nos vai dar a discriminação. Por isso, aquele ganho que nós queremos, que nós, portadores de deficiência auditiva, almejamos com uma prótese auditiva, não o conseguimos ter. E foi basicamente isto que aconteceu. Eu cheguei mais ou menos em 2011, estava precisamente a terminar o 6º ano de medicina, e disse, não, eu não posso, pai, eu quero ouvir melhor, eu não posso continuar assim, eu não posso chegar a casa, não ter qualquer rendimento nas aulas, porque não é que estamos a falar. Anteriormente, eu estava numa sala, num espaço fechado, mais ou menos como esta área onde estamos, onde é um contacto próximo. Quando passamos para a faculdade, passamos a estar em anfiteatros, em salas com uma acústica horrível, não é? Em que podíamos ter ou não pessoas simples, mas maioritariamente às vezes não é? Cheguei a ouvir frases do tipo posicione-se. Quando dava o dispositivo, neste caso a escola, os receptores da FM, diziam-me, isto agora é giro, eu tenho um dispositivo deste tipo e vocês ouvem todos na sala. Ou seja, às vezes ridicularizavam o tal bullying soft, mas continua sempre a existir, não é? E uma pessoa vê-se presa no sentido de querer ouvir e neste momento a tecnologia não ser capaz. Porque eu cheguei a um ponto em que eu avisei que eu precisava de porque nós começamos com o analógico, depois semi-digital, digital e superpotente. Em que o superpotente que eu pretendia, devido ao estetoscópio, devido aos telefones, devido ao facto de não querer cabos, o superpotente que existia era muito antigo, já era 2000, e ainda não tinha conseguido sair nenhum superpotente. Então foi aí, nesse ano, que eu parti à busca. Eu, pelo menos, posso ter por mim, são-me desativados de uma forma a achar que o implante cóclear não é que eu não soubesse, mas é como que se fosse uma pequenina luz ao fundo do túnel. É como se fosse a terapêutica de última linha, é como se fosse o último recurso, quando hoje percebo que não. Porque o implante cóclear, para mim, pelo menos pessoalmente para mim, deu-me tudo aquilo que eu sempre quis com o último grito de uma prótese auditiva. Eu falo porque experimentei 7 vezes, mudei 7 vezes bilateralmente próteses auditivas, sempre com o último topo de gama. Eu fiquei incrédulo quando, passado 1 ou 2 meses da ativação do processador de som, isto em março de 2012, abri uma lata de Coca-Cola e ouvir aquele borbulhar. Palavra de honra que eu nunca tinha ouvido aquilo, não sabia o que era. As ondas do mar, a chuva a cair, o raspar da borracha no assoalho, eram sons que eu não ouvia, por simplesmente. E de repente abre-se uma esfera de sons. A discriminação auditiva é como disse muito bem, nós passamos a ter um Ferrari, um Rolls Royce dentro de nós. É incrível. Agora, não é para me enaltecer ou evidenciar, mas ter em conta que eu fui intervencionado em 2011, em dezembro de 2011, mais ou menos precisamente na altura em que a minha filha Letícia fazia anos, 17 de dezembro, foi um bocadinho antes, fazia 4 anos, salvo erro, e logo no dia 3 de janeiro de 2012 tive que me apresentar no internato Ana Comum nos hospitais da Universidade de Coimbra.
O entender que, mesmo na comunidade médica, é difícil o entenderem todo este processo. O desconhecimento à volta do implante cóclear é enorme. O entender que é preciso a reabilitação auditiva, o entender que estamos numa fase de adaptação é complicado. O entender que ficamos mais cansados ao final do dia. Esses são os próprios profissionais na saúde, não é? Que supostamente deveriam ser os maiores conhecedores nesta área, que desconhecem. Eu tive que dizer várias vezes, não é? Às vezes chegava ao final de uma urgência, não é? Estamos a falar num período aumentado de horas, não é? Em que chegava ao final da noite em que já não é? Ou seja, o cansaço, não é? Porque nós fazemos um esforço constante, não é? Os ouvintes, como se costuma dizer, ouvem inatamente, não é? Nós fazemos um esforço, é como se fosse um músculo, é como se fosse um motor de um carro que está sempre a trabalhar, estamos sempre a esforçar constantemente para ouvir. Este dispositivo que eu trago aqui foi uma das maravilhas que a Cochlear finalmente lançou, em que isto é um dispositivo que faz parte da gama Truly Wireless, que é uma gama, como precisamente diz, é uma gama verdadeira sem fios, ou seja, isto é um dispositivo que chama-se Phone Clip, que emparelha com qualquer dispositivo Bluetooth e transmite diretamente para isto, que são os prestadores de som. Ou seja, sem cabos, sem nada, transmite diretamente. Ou seja, eu ouço, tenho uma capacidade muito melhor de audição perante uma chamada, perante também, se for um MP3 Bluetooth ou um simples iPhone, consegue-se captar, consegue-se ouvir esse som 100%. E isso também é fulcral na discriminação auditiva, ou seja, no processo em que a pessoa está-se a reabilitar, este processo, porque muitas vezes nós ainda não ouvimos os sons na totalidade, ainda ouvimos como uma espécie de frequências, como uma espécie de um ruído, de um rádio avariado. E o treinar este processo, de insistir, de usar estes acessórios é fulcral na nossa reabilitação. Basicamente, eu não tive tempo de fazer reabilitação, mas precisamente com o uso destes acessórios é isso que me permite isso. Ou seja, sempre que tenho uma hora vaga, ponho uma música que eu gosto e tento cifrá-la, tento ouvi-la cada vez melhor. E dia para dia vou ouvindo novos sons. Ainda há pouco tempo, numa música que eu gosto muito, só The Slave, Like a Stone, apercebi-me de uma bateria que na altura não conseguia ouvir. É isso que é fantástico. Também o conhecer, o perceber o que a tecnologia nos pode oferecer. Então, uma mensagem. Eu acabei por não dizer a minha idade. Acho que vou começar dessa forma. Então, uma mensagem. Chamo-me André Vasconcelos, tenho 27 anos, sou bem implantado, tenho o núcleo 6. Posso-vos dizer que desde que fui implantado é que realmente o mundo dos sons, tudo aquilo que eu sempre quis, ou seja, a inclusão total no mundo ouvinte foi possível, ou seja, a minha discriminação auditiva aumentou grandemente. Ou seja, é o primeiro passo, posso dizer que é um passo a dar nesse sentido, ou seja, nós conseguimos finalmente ouvir como sempre desejamos, como sempre almejamos.